Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu vou falar com você sobre o risco que nós corremos e que nós impomos às outras pessoas quando tomamos decisões precipitadas, quando não ouvimos o que Deus quer nos dizer, quando não percebemos que estamos saindo da rota que Deus traçou para nós, quando nós caminhamos de forma precipitada, acelerada, quando nós olhamos somente por um ângulo, apenas de uma forma e não imaginamos o todo. E isso aconteceu com um homem chamado o homem amigo de Deus. Exatamente, Abraão. Abraão foi um homem chamado amigo de Deus, um homem que Deus dele descendeu toda a nação de Israel. Ele é um homem que Deus teve todo o cuidado com ele, mas nem assim, nem por isso ele deixou de caminhar por caminhos errados. Significa o quê? Significa que nós estamos livres para errar? Não está livre para errar. Ninguém de nós está livre, tem a permissão de Deus para errar. Mas nós precisamos entender que o sábio não aprende com seus erros. O sábio ele vai aprender com o erro do outro. Ele não precisa sofrer na sua própria pele, mas basta ele saber que outro sofreu e perceber, ver o que aconteceu com o outro para que ele não queira passar pela mesma coisa. Então, o que eu quero deixar por você? Que Abraão, ele errou, mas Abraão sempre esteve aos pés do Senhor, entendendo quem Deus era na vida dele e consertando, buscando refazer e consertar a sua rota. Mas você pode me dizer assim, mas ele errou, não importa, ele errou. Ele fez o que Deus não queria e ele só se deu bem. Não se esqueça que Deus colocou ele à prova. Deus pediu para ele o filho dele e ele ia entregar o filho dele. Será que nós estamos no nível de Abraão? Ou a gente quer só o direito do erro? Precisamos ter muito cuidado quando nós queremos julgar situações ou pessoas. Abraão, quando ele saiu da terra dele, ele foi caminhando e ele passou pelo Egito. E quando ele passa pelo Egito, ele era casado com Sara. E Sara era sua meia-irmã. Naquela época ainda não tinha lei, a lei que nós temos hoje, que essa lei veio por Moisés. Então ele era casado com sua meia-irmã. E quando ele chegou ali, ao invés dele dizer ao povo que ela era sua meia-irmã e que ela era sua esposa, não, ele só disse que ela era irmã, mais nada. Porque ele temeu ser morto. E ali a mulher vai para o palácio, o faraó, vem pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros da casa dele. E isso tudo foi consequência de uma atitude errada de Abraão. Por quê? Porque Deus já tinha dito a Abraão que ia dar a ele todas as coisas. Deus já tinha prometido a ele. Então, ele tinha que ter feito o quê? Confiado em Deus, e ele não confiou. Muitas vezes nós não confiamos. Por mais que Deus nos dê direção, nós queremos dar uma mãozinha, aí nós caímos em lugares errados, aí nós queremos refazer, reajeitar aquele caminho, e isso é exatamente um risco, porque ele expôs a sua esposa, ele expôs uma família, que foi Faraó e a família dele, e o povo da casa dele, por conta de uma mentira de Abraão. Ou seja, Abraão foi o responsável por isso. Mas Deus tinha dado a palavra a Abraão que ia guardá-lo, protegê-lo e ia fazer dele uma grande nação. Então, o que é que Deus fez com aquele povo? Deus criou uma situação para que Faraó percebesse e devolvesse a mulher. E aí Faraó percebe, devolve, manda ele embora e manda com tudo que ele tem, e ali ele pega sua mulher e vai embora. Faraó vai viver em paz e ele vai viver com sua mulher, e sua mulher agora está com seu marido. Ou seja, uma atitude errada, uma atitude mal pensada trouxe tantas consequências, e nós precisamos ter maturidade com as nossas decisões, quais são as palavras que saem da nossa boca, para que nós não venhamos nos prejudicar e não venhamos prejudicar outras pessoas. Pior é prejudicar aos inocentes do que a nós mesmos, Pessoas que não têm nada com isso, esbagarem por erros que não são deles. Por isso, eu gostaria de deixar essa mensagem para você hoje. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com o cenário que você está vendo na sua frente e as decisões precipitadas. Clame a Deus, pede a Deus a direção. Se Deus não te deu nenhuma resposta, então fique onde você está e espere até que Deus te responda. E aí, só a partir daí, você vai poder agir, você vai poder se mover. Porque com certeza Deus vai te dar a saída certa.
Preste atenção, você está vendo somente essa situação agora, só isso que você vê, mas Deus já vê lá adiante. Ele já sabe quais são as consequências e quais são as vantagens. Então, dependendo do que fazemos, nós temos consequências, dependendo do que vamos fazer, nós temos vantagens. Amém? Que você seja sábio para decidir. Eu gostaria que você curtisse, compartilhe, por favor, comente, que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber outras mensagens igual a essa todos os dias pela manhã. Amém? Aqui fica a mensagem de ontem para que você possa ouvir, se você ainda não ouviu, que você possa assistir. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.